Eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo a Bíblia no texto de Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso de número 13 e versículo de número 14. Nessa noite estaremos encerrando a nossa série de mensagens que tem por título Amados por Deus. Depois de 2 semanas refletindo sobre a doce e maravilhosa doutrina do amor de Deus, nesse terceiro domingo, vamos encerrar essa série refletindo sobre como somos amados pelo Espírito Santo. Cantamos isso ao longo do nosso culto e agora vamos ter a chance de ouvir aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito. Efésios capítulo 1, verso de número 13 e verso 14. Assim diz a palavra de Deus, irmãos. Nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Senhor, nós pedimos o auxílio do Teu Espírito nesta noite. Vamos falar sobre Ele, Senhor, através desse texto, e pedimos que à medida que caminhamos por estes versículos, o Senhor fale conosco. O Senhor encontre os nossos corações, o Senhor nos dê clareza quanto ao ministério do Espírito, a sua missão, o seu papel, a sua obra, e como o Senhor nos ama, Senhor. Como o Senhor nos amou ao nos conceder o Teu Santo Espírito. Esteja conosco nesta noite. Enriquece as nossas vidas com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Como disse a vocês, ao longo das últimas semanas temos parado e refletido sobre essa tão importante doutrina do amor de Deus. Tão falada por nós, mas poucas vezes estudada a fundo. E é justamente com este propósito que à medida que abrimos a introdução doutrinária da carta aos Efésios, encontramos o apóstolo Paulo preocupado no texto. Ele mostra-se preocupado em descrever a maior manifestação do amor de Deus em nossa direção. E esta manifestação não se dá através das dádivas circunstanciais que recebemos e perdemos ao longo da vida, como, por exemplo, saúde, dinheiro, prosperidade ou coisas do tipo, mas dá-se através da manifestação da grande história de salvação que Deus derramou em nosso favor. Essa história, conforme aprendemos há 2 domingos atrás, não começou quando o mundo foi criado, mas começou antes da fundação do mundo. Aprendemos no último domingo que, no tempo e na história, há 2000 anos atrás, o Deus Filho nos amou profundamente. Ao cumprir a vontade de Deus Pai, cumprir os decretos que tinham sido ordenados, dados pelo Pai, e se entregou em nosso lugar na cruz do Calvário. Aprendemos que o amor de Deus Filho revela-se justamente no fato dele ter entregado voluntariamente a sua vida, para que nós pudéssemos ser eternamente amados, poupados, acolhidos e adotados por Deus. Se ao longo destes versos que tivemos a chance de estudar até aqui, aprendemos sobre o amor de Deus Pai, o amor de Deus Filho, nesta noite vamos aprender sobre o amor do Deus Espírito Santo. A grande pergunta é: como somos amados pelo Espírito Santo? E a resposta se acha nestes 2 versos que acabamos de ler. Podemos dizer que somos amados pelo Espírito Santo, em primeiro lugar, à medida que recebemos o seu selo. É isso que com o verso 13 o apóstolo Paulo nos ensina, à medida que ensina também aos cristãos da cidade de Éfeso. Ele nos diz que nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Se iniciou o capítulo 1, no versículo de número 3, falando que Deus Pai nos amou com todas as bênçãos espirituais em Cristo.
Ao abrir o verso 13, ele novamente aponta para a fonte das bênçãos espirituais. Dentre todas elas, a maior que podemos receber, a saber, a presença do Espírito Santo conosco. Ele fala que a fonte de todas essas bênçãos espirituais acha-se nele. Ou seja, em Jesus. Nele, em Jesus, também vocês, ou seja, os efésios, aqueles que não eram judeus, aqueles que não tinham o sangue de Abraão em suas veias, mas tinham, sim, a promessa de salvação em Cristo Jesus. Os efésios tinham recebido uma dádiva extremamente preciosa. E como receberam essa dádiva, ele diz, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Explicando como aqueles cristãos foram salvos e, por tabela, receberam este selo do Espírito. Paulo diz que receberam através do ouvir, e o ouvir da palavra da verdade. Paulo nos lembra e lembra aos Efésios que não há quem, de fato, receba o presente da salvação e, por tabela, o selo do Espírito, sem que este escute a palavra da verdade. Não há quem seja salvo, irmãos, sem a pregação da boa notícia de Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Foi o mesmo Paulo que também disse, como haverão de crer se não há quem pregue? A pregação é um instrumento pelo qual Deus soberanamente escolheu para nos levar a desfrutar de todas as suas dádivas. Dentre elas, esta que Paulo nos apresenta no versículo de número 13. Note como Paulo adjetiva, categoriza, apresenta, descreve o que é o Evangelho. O que era esta palavra da verdade? Ele diz, a boa notícia, ou o Evangelho da vossa salvação. O que é o Evangelho? O que é a palavra da verdade responsável por nos comunicar a graça, nos comunicar a salvação, por nos comunicar o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, por nos dar acesso a todas as dádivas, deleites e presentes que há na presença de Deus? A resposta do apóstolo Paulo é o Evangelho da salvação. Esta é a palavra da verdade. Evangelho significa, como sabemos, boa notícia. Mas essa não é uma boa notícia de prosperidade, esta não é uma boa notícia de dinheiro na conta, esta não é uma boa notícia circunstancial, esta não é uma boa notícia que pode ser arrancada pelo poder dos poderosos, esta é uma boa notícia de salvação. Se nós pudéssemos descrever a respeito do que o Evangelho trata, nós poderíamos dizer que o Evangelho é uma boa notícia de salvação. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, estávamos mortos, espiritualmente distantes de Deus, mas por sua imensa graça, Deus nos escolheu, Deus se aproximou de nós através do seu Filho. Versículo de número 7, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E à medida que recebemos tudo isso e cremos, somos salvos dos nossos pecados, e isso para todo o sempre. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia de salvação. Em dias como o nosso, em que o verdadeiro Evangelho tem ficado de lado, tem sido confundido com outras mensagens, é importante que nos lembremos o que é o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem de salvação. Ao receber esta mensagem, não apenas ao ouvir, mas ao aprender em seus corações aquilo que ouviram do apóstolo Paulo, enquanto este esteve com eles. O texto nos diz que, tendo nele, verso 13, também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. É importante perceber que não há uma separação cronológica entre a expressão crido e receberam. Essa é uma confusão que muitos cometeram ao longo da história e ainda hoje cometem quando estudam acerca deste selo do Espírito Santo. Vamos chegar na definição do que este selo significa. Mas que saibamos que não há conversão sem selamento, por assim dizer, sem que sejamos selados pelo Espírito.
sem que ele seja impresso nos nossos corações. Uma palavra está ligada diretamente com a outra. Uma depende da outra. Essa é a noção que bons comentaristas apresentam acerca desse texto. Ao passo que creram, estes homens receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, a grande pergunta é, então, o que significa este selo? Algumas pessoas entenderam que este selo significava uma segunda bênção que cristãos haveriam de receber após convertidos. Alguns chegaram a pensar que este selo estava ligado ao batismo que você faz à medida que professa sua fé em Cristo. Outros chegaram a pensar que este selo era algum dom especial, algum determinado dom, como, por exemplo, o dom de línguas. Mas olhando para esse texto, fica-nos claro que este selo trata-se da salvação, gente. Quando Paulo diz que o Espírito Santo nos sela, precisamos nos perguntar o que significava selos no primeiro século, quando ele escreveu. Segundo certo comentarista escreve, chamado William Hendrickson, ele coloca em seu comentário que o selo passava a noção de garantia de autenticidade, marcação de propriedade e proteção contra violação e dano. Os selos eram impressos em cartas, documentos, alvarás. Os selos eram colocados até mesmo em animais, propriedades, e inclusive naqueles dias em escravos. Aquele selo, aquele brasão que era impresso nestas coisas, nestes objetos, nestas cartas, nestes documentos, como diz o comentarista, expressavam a autenticidade daquele documento, a propriedade do mesmo, e protegia ele de qualquer tipo de violação ou dano. Ao dizer, portanto, que o Espírito Santo nos sela ao passo que cremos no Evangelho, ele está nos dizendo que o Espírito Santo é aquele que nos garante que não somos mais estrangeiros, mas somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16. O Espírito Santo nos garante que somos não mais de nós mesmos, não somos mais do mundo, não somos mais de Satanás, não estamos mais no reino das trevas, mas conforme Pedro, em sua primeira carta, escreve, somos propriedade exclusiva de Deus, somos uma nação de sacerdotes, somos um povo que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Ao dizer que fomos selados pelo Espírito Santo, Paulo está nos dizendo que estamos protegidos contra qualquer tipo de violação ou dano, ou seja, que a segurança da nossa salvação, a segurança da nossa vida, a segurança da nossa alma, a segurança do nosso futuro, a segurança da nossa história, a segurança do nosso futuro eterno não repousa nas nossas mãos, mas repousa nas poderosas mãos de Deus. A nossa vida, o nosso futuro, a nossa alma, a nossa salvação estão guardadas pelo Espírito Santo da promessa. Por que Espírito Santo da promessa? Porque foi por muito tempo prometido. Ao longo do Antigo Testamento encontramos inúmeras promessas acerca do Espírito. Por mais que sempre estivesse habitando o povo de Deus, ao longo do Antigo Testamento o seu ministério era, em certo sentido, muito menos ampliado do que se tornou no Novo Testamento. Todos os cristãos eram habitados pelo Espírito, mas nem todos eram capacitados. A capacitação, geralmente, visava um número restrito de pessoas, como, por exemplo, reis, sacerdotes e profetas, juízes também. No Novo Testamento, cumprindo a promessa de Joel, capítulo 2, esta capacitação que antes repousava sobre reis, sacerdotes, juízes e profetas, agora espalha-se sobre um diferente número de pessoas. Não apenas mais estes 4, mas agora homens, mulheres, crianças, idosos, jovens, todos. Todos que creem em Cristo Jesus, todos que são salvos por Cristo Jesus, são automaticamente capacitados, ungidos pelo Espírito Santo. Estava nessa semana pegando carona com o irmão da igreja, e ele perguntou, pastor, diga para mim, no final das contas, o que significa aquele texto que na minha antiga igreja eu escutava tanto? Não toqueis no ungido do Senhor. Quer dizer que a gente não pode questionar nada? Eu falei, meu irmão, se alguém lhe disser isso,
responda a essa pessoa: se eu não posso tocar em você, você também não pode tocar em mim, não. Porque não apenas você, mas eu e todo o povo de Deus agora é ungido de Deus, é ungido do Senhor. É isso que o Espírito Santo faz, é isso que ele fez, ao passo que nos selou, ele nos garantiu que somos propriedade de Deus, estamos protegidos por ele. Que verdade preciosa encontramos nesse texto, irmãos. Se fomos salvos em Cristo Jesus, fomos selados pelo Espírito Santo. A pergunta que precisamos nos questionar é: temos evidências desse selo na nossa vida? Você realmente foi selado por ele? Essa é uma pergunta importante que precisamos responder agora. Sabe como você pode reconhecer este selo na sua vida? Não por uma tatuagem, não acho que o Espírito Santo vai fazer alguma marcação visível. Não por um dom extraordinário, como por exemplo o dom de línguas, ou qualquer outro tipo de dom sobrenatural, incomum. A marca de um selo, ou da autoria daquele selo, pode ser reconhecida também pelas letras que compõem a carta, na qual o selo está presente. O que quero dizer a vocês é: se o selo do autor tem características próprias, a carta que este autor sela passa também a ter as suas mesmas características. Você tem em sua vida, na carta da sua vida, na carta do seu coração, na carta da sua história, da nova história que Deus está escrevendo pelo Espírito dia a dia, você possui as marcas do Espírito. Na carta da sua vida, na carta do seu coração, você consegue perceber a caligrafia do Espírito Santo? Se o Espírito Santo é santo, logo aqueles que são selados por ele, vocês acham que são o quê, irmãos? Santos também. Não perfeitos, visto que a santidade é um processo que o Espírito Santo vai fazendo dia a dia na nossa vida. Mas ainda assim, mesmo que seja um processo, e enquanto estivermos do lado de cá, um processo, detalhe, inacabado, mas em progresso real, verdadeiro, constante, claro, público. Este selo, por um lado, ele é secreto, não é visível no corpo. Por outro lado, é completamente público. Não há quem tenha sido selado pelo Espírito Santo que mais cedo ou mais tarde comece a evidenciar as marcas do Espírito na sua vida. Através de um viver santo. Através de um viver parecido com Jesus. Através de palavras que se assemelham com as palavras do nosso Salvador. Através de ações que se assemelham às ações do nosso Salvador. Através de reações que esboçam o que o nosso Salvador maravilhoso haveria de fazer. As digitais do Espírito acham-se em nós. Em segundo lugar, uma aplicação importante à luz desse texto é que esse texto deveria trazer a cristãos inseguros segurança. Quantas vezes eu e você já devemos ter nos perguntado: será que sou realmente salvo? Será que aquilo que acho que comecei a experimentar há alguns anos, será que isso haverá de perdurar até o final da minha vida? Será que não haverei de fraquejar ao longo do caminho? Será que a faculdade não vai tirar a minha fé? Será que as crises da vida não vão fazer com que o meu coração afaste-se do Senhor e permaneça longe para sempre? Eu e vocês podemos sim fraquejar, mas se somos selados pelo Espírito Santo, estamos protegidos, seguros. Não porque somos fortes, não porque somos perseverantes em nossa própria força, mas porque o Espírito Santo nos selou como sua propriedade. Somos seus. A fé que Ele nos deu é autêntica. Pertencemos a Ele e não podemos ser violados, porque estamos inteiramente nas suas mãos. Se a salvação dependesse de mim e dependesse de você, meu amigo, você e eu já teríamos perdido faz tempo. Mas porque depende de Deus, porque temos o selo do Espírito Santo, esta salvação é para sempre.
seja nos altos ou nos momentos mais baixos da nossa vida emocional ou espiritual, a nossa segurança de salvação permanece a mesma, porque não está em nós, está nele, no nosso Senhor e no nosso Salvador, naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Em segundo lugar, irmãos, como somos amados pelo Espírito, eu peço que você perceba o versículo 14. Podemos dizer que somos amados pelo Espírito, à medida que experimentamos uma garantia que Ele nos oferece. Note comigo que garantia é essa que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você sabe o que essa palavra penhor significa? Muito usada nos dias de Paulo, nem tanto nos nossos dias. Penhor significa garantia, como disse a vocês. Conforme escreve certo estudioso, um penhor ou uma garantia tratava-se de um sinal de entrada. A primeira prestação paga parte do preço da compra. E assim que era paga, aquele que a pagava, ou aquele que pagava, recebia o direito legal sobre o objeto, tornando assim válido o contrato. E após pagar o penhor, não havia qualquer espaço para uma mudança de intenção. Sabe quem é o nosso penhor? O Espírito Santo. O penhor não é outra coisa senão aquilo que conhecemos como entrada, o sinal. Você vai comprar uma casa, vai comprar um apartamento, vai comprar um carro. Você deseja amarrar o negócio e o que você faz? Você dá um sinal. 10% do negócio, 20%, 15%, 5%, enfim. E ao passo que dá o sinal, por mais que o valor total não tenha sido transmitido ainda, aquele bem passa a ser assegurado a você. Ele é seu, em certo sentido. Ele não pode mais ser tomado de você. O sinal já foi dado, o penhor já foi colocado. Esta é justamente a imagem que Paulo nos apresenta ao falar acerca do tipo de promessa, do presente que recebemos do Espírito, ao sermos amados por Ele. O Espírito é o penhor da nossa herança. O Senhor Deus tem uma rica herança para todos nós e adivinha qual era a garantia que haveremos de receber toda esta herança, esta garantia ou este penhor é o fato de termos recebido o Espírito Santo em nós, de sermos habitados por Ele, de sermos capacitados por Ele, de termos sido alvos da sua boa ação em nossas vidas. Escrevendo sobre a mesma expressão, o comentarista Warren Wiersbe nos aponta para uma outra imagem que nos dias de Paulo também poderia ilustrar com fidelidade a noção que ele expõe aqui aos Efésios. E essa imagem é a imagem de uma aliança. Uma aliança de noivado, mais especificamente. Não sei se você já é casado, mas aos casados aqui, vocês devem se lembrar da emoção que foi quando você se ajoelhou diante da sua noiva e fez a tão importante pergunta: você aceita se casar comigo? Vocês ainda não eram casados, mas a partir daquele momento, você fez uma promessa a ela. Você concordou com a promessa dele. Vocês ainda não eram uma só carne, mas vocês, em certo sentido, já pertenciam um ao outro. Havia uma promessa que os conduzia. Nós conhecemos muitos noivados que já acabaram. Assim também como nós conhecemos inúmeros penhores que não foram levados a sério. Quando nós andamos aqui pela 7 de setembro, indo reto em direção a Rio Madeira, você já deve ter visto um prédio que estava quase pronto, mas nunca foi acabado. Em Porto Velho tem vários assim. Eu tento me colocar no lugar daqueles homens, mulheres, daquelas famílias que investiram, que pagaram, que tiraram das suas economias e entregaram um penhor àquelas construtoras.
mas que por alguma razão aquelas promessas naufragaram com o passar do tempo. Simplesmente o bem tão sonhado, a casa tão desejada, não veio a se concretizar. Promessas que foram feitas lá atrás, em um noivado, que também não vingaram, que também não foram transformadas em um casamento. A boa notícia é que nós não estamos lidando com construtores humanos, não estamos lidando com noivos terrenos, nós estamos lidando com o Espírito Santo da promessa. Aquele que não volta atrás em seus pactos, aquele que não volta atrás em suas promessas. E Ele é a nossa garantia, irmãos. Garantia de que aquele que começou boa obra em nós haverá de completá-la até o dia de Cristo. Garantia de que Ele não apenas é o autor, mas também o consumador da nossa fé. Garantia de que um dia nós estaremos face a face com o nosso Salvador Jesus Cristo. Garantia que os pecados que hoje nos amedrontam, lançam medo, desespero em nossos corações, um dia serão completamente arrancados das nossas vidas. Ele é a garantia de que as dores, as lutas, as doenças que enfrentamos na nossa própria pele e que presenciamos na pele, na vida dos nossos, um dia serão completamente arrancadas deles e delas. Ele é a garantia de que um dia haveremos de encontrar os nossos amados, os nossos amigos, os nossos pais, as nossas mães, os nossos irmãos que partiram e estão com Ele nesse instante. Ele é a garantia de toda a herança que em Cristo Jesus nos foi prometida. Porque recebemos o Espírito, temos a garantia de que todas essas dádivas também serão nossas no seu devido tempo. Em um mundo que não honra as suas promessas, de prédios que nem sempre chegam à sua conclusão, de relacionamentos que nem sempre chegam ao seu ápice, o Senhor nos dá uma garantia de que porque temos o Espírito Santo, somos amados e amados de fato por Deus. Essa é a sua identidade. Mesmo que tudo mais naufrague à sua frente, na sua vida, mesmo que tudo mais se perca à sua volta, esse texto nos ensina que nós temos uma garantia de um maravilhoso presente. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, e isso para o louvor da sua glória. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, que o Senhor fortaleça o seu coração, e que nos recordemos todos os dias que somos amados por Deus. Eu quero convidar você nesse instante a se colocar em pé. Feche os seus olhos. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez nesse instante com mais uma canção. Aproveite este momento e faça dessa canção a sua oração. Louve ao Deus que nos deu tudo que de fato precisamos, com todo o seu coração e vigor.